Salve, salve, nação rubro-negra, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Situação de Bruno Henrique tem reviravolta no Flamengo e Tite é informado de imediato. Flamengo dá ultimato a Lazio por contratação de Marcos Antônio. Mais um capítulo, Zenit recua e oferece renovação astronômica a Claudinho. Jogador recusa e quer vir para o Flamengo. Rede Globo vence disputa contra o Flamengo na Justiça. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá você, muito bom dia. Continua muito frio aqui no Rio de Janeiro. Arrascaeta é considerado um ícone e já deixou a sua marca na história do Flamengo, mas a sua reputação não é a mesma em seu país natal, Uruguai. Após a participação da seleção uruguaia na Copa América, onde conquistaram a medalha de bronze ao vencer o Canadá nos pênaltis, alguns torcedores do país vizinho criticaram muito o desempenho do camisa 14 do Flamengo. Os comentários dos torcedores uruguaios em relação ao Arrascaeta na seleção foram bastante negativos, ressaltando que o meia teve uma contribuição muito limitada, com apenas uma assistência registrada durante toda a Copa América. Esperamos que o homem de gelo Arrascaeta também se aposente da seleção nacional. Os 6 jogos disputados pelo Uruguai na Copa América, o Arrascaeta foi titular apenas um, no jogo contra o Panamá, mas nas demais partidas ele teve participações apagadas e por isso foi muito criticado pela torcida. Apesar de não ter marcado gols durante a competição, o nosso Arrascaeta foi decisivo sim nas cobranças de pênaltis, ajudando o Uruguai a avançar e a conquistar a medalha de bronze. Durante o período da Copa América, o Tite teve que lidar com diversos desfalques no Flamengo. Entretanto, isso está perto de se encerrar, já que o comandante pode ter o retorno de Bruno Henrique diante do Criciúma. Marcado o jogo para o próximo sábado, às 16 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Mas para que isso aconteça, o Bruno Henrique vem realizando um tratamento intensivo para que consiga ter condições de jogar na partida. A expectativa é que ele volte aos treinamentos de forma intensiva nessa semana. O jogador machucou o tornozelo na partida contra o Cuiabá pelo Brasileirão, disputada aqui no Maracanã. O local ficou bastante inchado depois da entorse, mas já se normalizou. Entretanto, apesar da expectativa de que o jogador possa jogar na partida contra o Criciúma, o atleta ainda vai passar por uma avaliação durante a semana para entender melhor as condições de viajar com a delegação do Flamengo ou não para Brasília. Então, essa semana vai ser determinante para entender a situação do jogador, se ele vai ou não para o jogo contra o Criciúma. O volante Marcos Antônio estava muito perto de fechar com o Flamengo, mas a contratação virou outra novela. Aliás, no Flamengo é tudo novela, por conta de seguidas mudanças solicitadas pela Lazio da Itália, dona dos direitos econômicos do volante. O Flamengo deu um ultimato para o clube europeu. De acordo com o portal Coluna do Fla, um diretor do Flamengo teria dito: se eles não aceitarem a nossa proposta, nós vamos atrás de outra opção. Não podemos ficar esperando a janela inteira. Nossos concorrentes a títulos estão contratando. Fecha aspas. Inicialmente, o Flamengo e a Lazio entraram em acordo por um empréstimo. Posteriormente, o clube italiano mudou de postura e quis fazer negócio de empréstimo com opção de compra. As partes chegaram a um acerto financeiro, mas houve nova mudança nos termos. Atualmente, os europeus querem a venda direta, já que outros times enviaram ofertas pelo volante. Entre o Flamengo e o Marcos Antônio está tudo certo. O jogador tem o desejo de vestir o manto sagrado e está aguardando aí a liberação da Lazio. Por outro lado, os italianos tomaram ciência do poderio financeiro do Flamengo e tentam esticar a corda ao máximo para conseguir o maior lucro possível com essa negociação.
O Marcos Antônio é da mesma geração do Vini Júnior e chegou a jogar com o cria do Flamengo nas seleções de base do Brasil. O volante é oriundo das categorias de base do Atlético Paranaense, mas saiu muito cedo para a Europa. Vestiu as camisas do Estoril de Portugal, Shakhtar Donetsk da Ucrânia e Lazio da Itália. Na última temporada, passou pelo PAOK da Grécia por empréstimo. Na Grécia, o Marcos Antônio fez 17 jogos e 3 gols. Porém, a Lazio, dona dos direitos econômicos do jogador, não conta com ele para a próxima temporada, que tem início no mês de agosto na Itália. No Brasil, clubes como o Botafogo e São Paulo observam de perto a situação do volante. Essa aqui é muito, mas muito engraçada, dá só uma olhada. O Flamengo sempre foi conhecido como o clube mais querido do Brasil, por ter a maior torcida do país. Porém, os canais oficiais do Flamengo não vão mais poder usar essa expressão, porque a Globo ganhou na justiça o direito e registrou a marca. Somente ela vai ter o direito de usar a expressão mais querido do Brasil em alusão ao Flamengo. O canal solicitou no Instituto Nacional de Propriedade Industrial a exclusividade sobre o termo. Por conta da atitude da TV Globo, o Flamengo correu e também registrou um slogan com uma pequena mudança. Dessa forma, agora o Mengão vai usar a frase "o mais querido do mundo". A informação foi divulgada pelo jornalista Daniel Nascimento, do jornal O Dia. Essa Globo tem cada uma, hein, minha gente? Onde já se viu proibir o Flamengo de ser chamado do mais querido do Brasil, quando é chamado há mais de 500 anos, isso. Sem ser por ela, vara com isso, vai se catar, ó, TV Globo. A CBF alterou a data do sorteio dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Inicialmente estava marcado para essa terça-feira, dia 16 de julho. A cerimônia agora vai ser realizada na quinta-feira, às 14 horas, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O sorteio vai ser realizado em pote único, ou seja, o Flamengo pode enfrentar qualquer um dos outros 15 classificados para as oitavas de final. O Mengão conseguiu a sua vaga depois de eliminar o Amazonas na terceira fase. Além do Flamengo, estão classificados na competição Bahia, CRB, São Paulo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Corinthians, Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Goiás, Atlético Goianiense, Juventude, Grêmio e Atlético Paranaense. Aí eu te pergunto, qual desses outros times você gostaria que o Flamengo pegasse? Não vem com esse papo porque time que quer ser campeão não escolhe adversário. Eu quero saber qual clube você gostaria que o Flamengo enfrentasse. Coloca aí. O Flamengo se reapresentou na tarde dessa segunda-feira, visando o próximo jogo contra o Criciúma no sábado. Pensando nos atletas da seleção uruguaia que voltaram da Copa América, o Mengão montou um planejamento especial de treinamentos. O clube achou melhor liberar Varela, Vinha, De La Cruz e o Arrascaeta, porque eles desembarcaram no Rio de Janeiro na noite dessa segunda-feira e vão se reapresentar no Ninho do Urubu somente amanhã. A comissão técnica, o departamento médico e o departamento de futebol entenderam que seria melhor dar um dia a mais de descanso aos jogadores antes que eles voltassem à atividade, visto que o Uruguai disputou 6 partidas num período de 13 dias. A seleção uruguaia entrou em campo pela última vez no sábado contra o Canadá. O quarteto somou 5 participações diretas e garantiu a medalha de bronze para o Uruguai. O Arrascaeta participou de 5 jogos, deu uma assistência e converteu um pênalti na disputa contra o Canadá. O Matias Vinha também participou de 5 jogos e deu uma assistência, além de marcar um gol contra o Panamá. Já o De La Cruz atuou em 5 partidas e deu 2 assistências, uma para o gol do Vinha e outra contra a Bolívia. Já o Varela participou apenas de 2 jogos e foi expulso na derrota contra a Colômbia, naquela confusão no final do jogo. O Flamengo manteve contato com o departamento médico do Uruguai durante toda a competição e está ciente do cansaço muscular apresentado principalmente pelo Vinha, que foi o único titular em todas as partidas. Com isso, o lateral esquerdo vai receber atenção especial na sua reapresentação.
A expectativa é que todos eles já sejam aí relacionados para a próxima partida contra o Criciúma no sábado, pela 18ª rodada do Brasileiro no Mané Garrincha, em Brasília. No entanto, a titularidade ainda é uma incógnita e não vai depender só do desempenho dos 4 nos treinamentos antes do jogo, mas sim, principalmente, do julgamento do técnico Tite. Agora eu tenho um pedido para te fazer em nome da nossa amizade. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais, muito obrigado. E se você quiser ajudar mais um pouquinho só, então compartilhe esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto com você, valeu! O Flamengo já tem tudo preparado para anunciar a contratação do Claudinho. Porém, a negociação virou um drama para o rubro-negro. Após aceitar a venda na sexta-feira, o Zenit da Rússia inesperadamente recuou, como fez na janela passada, e agora quer ficar com o meia. Não só por isso, o clube ofereceu uma proposta de renovação extraordinária para o jogador ficar lá na Rússia. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, um dirigente do Flamengo desabafou aí sobre essa situação. Aspas, recebemos aceno positivo de tudo. Aí, nesse final de semana, soubemos que o Zenit recuou e está tentando agora renovar com o Claudinho. Ofereceram uma proposta de renovação astronômica e foi isso que a gente ficou sabendo. Disse lá a fonte que não teve o seu nome revelado pelo repórter. Os russos são difíceis demais de negociar. Por isso, nós só podemos comemorar com um contrato assinado. Obviamente, estamos tentando de tudo. E é um jogador que a gente acha que vai qualificar demais o nosso elenco. Eles deram um aceite e agora eles recuaram. E agora estão tentando renovar com o Claudinho, acrescentou novamente o dirigente. Para fechar com o Claudinho, de 27 anos, o Flamengo ofereceu uma proposta de 15 milhões de euros, mais 3 milhões de euros por bonificação. O valor é aproximado ao da investida feita no ano passado, porém, na ocasião, os russos não estavam dispostos a conversar. No entanto, nessa janela do meio do ano, a situação é diferente e as conversas estão acontecendo aos trancos e barrancos, mas estão acontecendo. Claudinho deseja, sim, vir para o Flamengo pelo sonho de vestir o manto sagrado, bem como ficar mais perto da seleção brasileira, de olho na Copa do Mundo de 2026. Outra prova da vontade do jogador em voltar ao país natal é que até o número da camisa que ele vai usar no Flamengo já foi definida, né? Ou seja, o meia vai usar a 97 em alusão ao ano do seu nascimento. Ô, novelinha chata essa, ninguém aguenta mais. Claudinho, vem logo, larga esses caras aí, vem embora, vem ser feliz no Mengão, meu querido. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo e parceiro aqui do canal, o Júlio Bernardes, do Cacarecos e 11 Unidos. Ele fez aniversário ontem, 64, um garoto. Parabéns, meu amigo Júlio. Muita saúde para você, muitos anos de vida, tudo de bom, Júlio. Comemorou bastante, eu sei, então manda um pedaço desse bolo aí que sobrou pro seu amigo Paulo. Tamo juntos, meu querido. Parabéns. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço de coração. Não esquece de compartilhar esse programa aqui com os seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu estou contando muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!